Receber 1% ao mês pela vida toda é possível? Sim, eu vou mostrar aqui para vocês se é possível ou não e já tirar com base em um exemplo pegando dados históricos. Então vamos direto ao ponto, eu vou mostrar para vocês, portanto, se é possível, se existe essa possibilidade, como você poderia fazer isso e para vários tipos de investimento que eu vou colocar aqui, porque eu vou pensar tanto em investimentos de renda fixa, investimento em renda variável mais conservadora como fundos imobiliários, também vou pegar, no caso de ações do exterior, vou pegar diversos exemplos baseados em uma pesquisa feita pelo Geraldo Burigo, coisa assim. Então, vou mostrar aqui rapidinho. Primeira coisa, o que a gente vai considerar? Quais são os ativos que vamos considerar nessa hipótese? Vamos pegar os últimos 10 anos dos ativos desses que eu estou mostrando aqui. MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel, HGLG11, que é um fundo imobiliário logístico, HGBS11, que é um fundo imobiliário de shopping, então a gente está pegando imóveis mesmo, bem legal, porque esses são bem antigos, então tem como a gente ter esse histórico de 10 anos. Tem o B5P211, que aí a gente vê a renda fixa, que eu citei para vocês, que a gente também vai comparar se é possível alcançar 1% ao mês com renda fixa ao mesmo tempo que com fundo imobiliário e com outros. Tem o Divo 11, que são ações pagadoras de dividendos do Brasil, as melhores. IVVB 11, que é o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E o CDI, que é a taxa livre de risco que a gente vê aí, né? 100% CDI, 110% CDI, para ver se é sim ou não. Por exemplo, se você colocasse 100 mil reais, se poderia arrancar 1% todo mês para você poder viver, entendeu? Eu estou supondo isso, que você receba ou por dividendos, ou mesmo que você possa ir tirando e diluindo o seu patrimônio em 1% para ver quanto que você teria no final de 10 anos. Se iria diminuir seu patrimônio, se iria se manter o mesmo. E aqui a gente vai colocar como exemplo o quê? 7 tipos de investidores que vão investir cada um em um ativo que está aí, porque são 7 ativos, como você pode ver. Cada investidor vai investir o quanto? 300 mil. 300 mil cada investidor vai depositar e vai investir nesses ativos, e eles vão fazer um saque de 1% ao mês, tá? De renda passiva, e a gente vai observar qual que vai ser esse comportamento. Primeiro, em relação ao patrimônio, será que ele cresceu ou diminuiu? Nos últimos 10 anos, vemos que, na verdade, o MXRF11 subiu um pouco, foi em torno de 332 mil, enquanto que o HGLG11 foi para 296 mil, HGBS11 233 mil. Perceba que tem alguns que foram maiores, né? Subiu o patrimônio, os 300 mil que a gente depositou nos últimos 10 anos, mas tem alguns investidores, por exemplo, aquele que investiu no B5P211, que é uma renda fixa, que é um ETF de renda fixa, ele ficou com menos patrimônio do que ele tinha começado. Enquanto que aquele que investiu no IVVB11, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele teve praticamente multiplicado por 2 o patrimônio. Então isso é bem legal, porque ele conseguiu retirar 1% ao mês e ele cresceu 2 vezes o patrimônio dele. Porém, a gente não pode se enganar. Por quê? Porque nesse período também tem a tal inflação. Qual que é o poder de compra de 300 mil de 10 anos atrás? Exemplo, 300 mil de 10 anos atrás comprava uma casa em um bairro X. Por exemplo, no bairro Avenida Rosário. Imagina que naquela Avenida Rosário tem uma casa que custa 300 mil 10 anos atrás. Hoje, nessa mesma Avenida Rosário, nesse mesmo número, essa casa custa quanto? A gente pode pegar pela inflação e ver que seria em torno de 535 mil. Inclusive, eu coloco essa informação aqui, que é o poder de compra equivalente do patrimônio de 300 mil. Portanto, teria que ter pelo menos mais do que isso. E o único que teve mais do que isso foi o IVVB11, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então a gente já vê que são poucos investimentos, dos 7 investidores, apenas um investidor conseguiu, aquele que investiu nos 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele é o único que conseguiu tirar 1% ao mês e manter o seu poder de compra. Na verdade, aumentar, né? Para ele poder ter cada vez mais uma renda passiva maior. Essa é a ideia. E daí você pode se perguntar, tá bom, Guilherme, mas o patrimônio cresceu, então quer dizer que o 1% ao mês também cresceu, certo? Porque se eu quero ter uma aposentadoria de, por exemplo, 3 mil reais por mês, quando eu tinha 300 mil, estava tudo bem, 10 anos atrás. Mas hoje, 3 mil reais por mês não compram a mesma coisa. Óbvio, não vai comprar. Se lá atrás, com 3 mil reais por mês, você conseguia comprar, um exemplo, uma moto, hoje você precisa, às vezes, de 6 mil. Então, para ser o equivalente,
você precisaria de 6 mil por mês, não concorda comigo? Por isso mesmo que a gente tem que ver o quanto que está dando de renda esses patrimônios investidos depois de 10 anos. Se eles estão dando mais ou menos do que 6 mil. E vemos que, obviamente, apenas aquele que é o IVVB11, com 6.734 reais por mês que ele está podendo contribuir, que você poderia sacar, que seria o equivalente a 1% do patrimônio, que é o suficiente para bater a inflação, comparando com a questão do poder de compra. Então, olha só, mais uma vez, de 7 investimentos, apenas um investimento que pôde retornar de forma consistente o crescimento patrimonial e, ao mesmo tempo, você poder sacar 1% ao mês sem diluir o seu poder de compra, que é o que a gente quer, porque no longo prazo, isso que importa para a gente, não concorda? Portanto, se a gente pega a inflação e vê o valor exato do quanto seria o equivalente de 3 mil reais em 2015, que seria 10 anos atrás, veremos que seria em torno de 5.351 reais. Portanto, o seu patrimônio investido teria que estar dando de renda passiva acima disso para ter o mesmo nível de equivalência de renda passiva, para a sua aposentadoria continuar podendo comprar as mesmas coisas. Se antes você conseguia comprar uma moto com a sua aposentadoria, hoje você também deveria poder comprar a moto do ano com a sua aposentadoria. Por isso que a gente tem que pensar nisso quando você vai realizar seus investimentos a longo prazo. De nada adianta você buscar uma liberdade financeira se você não tem planejado o quanto você vai querer no futuro, se vai estar se ajustando com a inflação, se você não vai estar diluindo o seu patrimônio, principalmente para aquelas pessoas que têm filhos. Porque aquelas pessoas que têm filhos, elas vão querer deixar uma herança, elas vão querer deixar um patrimônio, uma renda passiva para eles. Então, uma das formas para conseguir realizar isso é investindo sabiamente e protegendo o poder de compra, não apenas multiplicando e sacando 1% ao mês. Portanto, a gente pode tirar uma conclusão que a estratégia de 1% ao mês, na verdade, não se sustenta ao longo prazo. No curto prazo, esse ano, por exemplo, é simples você conseguir 1% ao mês. Mas de forma consistente, a ponto que não dilua seu patrimônio, apenas um investimento de 7 tipos de classe de ativo que a gente colocou aqui. Colocamos fundos imobiliários de classes distintas, colocamos também renda fixa, colocamos também Divo 11, que são empresas brasileiras, empresas estrangeiras e empresas brasileiras que dão dividendos, ou seja, que estão tendo lucro para dar dividendo, que por norma aí tem que distribuir mais de ao menos 25% do lucro. Ou seja, a gente vê que essas empresas são lucrativas, são boas empresas que estão em carteira, nesse exemplo que eu dei. E mesmo assim, apenas um investimento, apenas um investidor dos 7, que a gente deu exemplo, que colocou 300 mil 10 anos atrás, conseguiria ter atingido um patrimônio relevante o suficiente para ter um poder de compra preservado e aposentadoria crescente. E a gente imagina, será que nos próximos 10 anos vai continuar a mesma coisa? Se pergunte, você acredita que nos próximos 10, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos vão continuar tendo uma performance tão relevante igual teve nesses últimos 10? A gente não tem certeza. Foi muito atípico esses últimos 10 anos. Se a gente compara nos últimos 20, por exemplo, a gente já fica difícil observar o mesmo comportamento. Por isso mesmo que a perda do poder de compra, do patrimônio ou do valor real da sua moeda, você tem que se atentar e não ter essa ilusão do 1% ao mês, de sacar 1% ao mês. Tem várias formas de você conseguir viver de renda, seja recebendo seus dividendos, que assim você não dilui seu patrimônio, principalmente em períodos de perda, tá? Porque quando você está investindo e quer sacar o seu dinheiro, quer sacar 1% ao mês, quando a bolsa de valores ou o investimento que você colocou está caindo, você dilui o seu patrimônio muito, porque você já vai estar perdendo com a desvalorização do investimento. E ainda assim, você retira mais ainda, você não coloca de volta, você vai cada vez mais ter menos, você está tendo prejuízo, entendeu? Por isso que, se você pega o azar de começar a ter uma aposentadoria com o investimento, logo quando está em crise a Bolsa de Valores, infelizmente vai te prejudicar muito, vai fazer com que você tenha uma aposentadoria cada vez menor ou mesmo não consiga ter patrimônio suficiente até o final da vida. Então toma muito cuidado nessa regrinha de 1% ao mês. Eu vou até deixar o gráfico aqui, um gráfico bem interessante do Geraldo Burigo também. No gráfico ele apresenta
basicamente os resultados que eu acabei de mostrar para vocês. E esse resultado seria o quê? Os 300 mil de 2015, o quanto que ele estaria rendendo, né? O quanto que a diferença das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o IVVB11, que foi o que maior retornou aí em questão de patrimônio, quase 700 mil reais, e olha a variação que teve, né? Lá em 2022, coisa assim, voltou a 700, depois caiu o patrimônio para 400 mil. Às vezes a pessoa com uma aposentadoria toda nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, no VVB11, que é essa linha marrom aí maior, às vezes a pessoa ia tirar o dinheiro lá em 2022, não aguentaria essa volatilidade toda. E uma pessoa que resistiu, óbvio, teve o seu patrimônio multiplicado em mais de 2 vezes, como a gente viu. Então o ensinamento que fica para vocês aqui é: não fica pensando que você vai conseguir de forma tão consistente assim 1% ao mês para a vida toda, porque 1% ao mês para a vida toda é muito difícil você conquistar. Você pode conquistar no curto, médio prazo 1% ao mês, como estamos vendo nos momentos atuais, com Selic a 15%, com vários tipos de título de renda fixa pagando IPCA 120% do CDI, 130% do CDI, assim fica muito mais fácil da gente conseguir atingir esse 1% ao mês. Mas, pensando no intervalo de 5, 10, 15 anos, para a sua vida toda, podemos pensar em um valor mais conservador, como, por exemplo, 0,8% ao mês. 0,8% ao mês é muito mais tranquilo. E presta atenção aqui, preste bastante atenção, que o que eu estou falando para vocês não é uma coisa muito difícil de você conquistar. Você consegue fazendo o básico. Por exemplo, investindo um pouco nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, investindo um pouco em renda fixa, investindo um pouco em ações, investindo um pouco em fundos imobiliários. Os próprios fundos imobiliários, você não precisaria vender nada. Você já receberia mais de 12%. Os maiores aí que a gente pega o KNP11, pega o MXRF11, pega vários aí, você vai conseguir encontrar fundos imobiliários que pagam acima de 10%, 11%, ou seja, 0,8% ao mês. Então pensa isso, coloca como regra de bolso. Se você quer ter uma aposentadoria mais confortável, com o seu patrimônio se valorizando e não só perdendo para a inflação e para a desvalorização da moeda, a parte cambial, tal, pensa em 0,8%, 0,7% ao mês. Tenta juntar um patrimônio suficiente nessa fase sua de acumulação e de crescimento, né? Que daí você vai focar em ativos que consigam multiplicar cada vez mais seu patrimônio, para com que no final você vai migrando para a parte de dividendos ou ativos mais de valor conservadores, que consiga te trazer uma maior previsibilidade, como fundos imobiliários, como REITs, como Dividend Aristocrat, Dividend Kings. Eu posso fazer lives específicas para esses tipos de ativo, mas eles vão conseguir contribuir de forma sustentável com 0,7% ao mês, 0,8% ao mês. Uma diversificação bem grande que eu estou dizendo, tá? Porque nos Estados Unidos é mais difícil você conseguir isso devido aos dividend yields serem menores do que o do Brasil. Então toma bastante cuidado. Se você quer receber em dólar, aí você pensa em valores mais conservadores, como 0,4% por aí por cento ao mês. Divide por 2 já facilita o cálculo. Enquanto que no Brasil dá para ter em reais 0,8% ao mês tranquilamente de aposentadoria, ou um pouquinho menos, 0,7% para ser mais conservador. Beleza? Se você precisa de ajuda para montar sua carteira de investimentos, ou mesmo para aprender a investir, ou para conseguir essa rentabilidade que eu estou falando para vocês, crescimento patrimonial, a fim de ter 1 milhão, 2 milhões, assim como os meus clientes que eu atendo aí diariamente, acessa o link na minha bio que provavelmente vai te ajudar a ter uma aula gratuita lá, mostrando para você como que funciona a minha plataforma e a metodologia do Triângulo dos Investimentos, que é a que eu me baseio para realizar com apenas 3 perguntas todos os meus investimentos, beleza? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.